depois de merecidas... Não férias não, um descanso, pequeno descanso, não tivemos férias nada disso. Pouca coisa. Férias daqui pra frente, daqui a pouco, né, Maurício? É isso aí. Então é isso. Arnaldo César Coelho, na elegância, Arnaldo César Coelho. Arnaldo, eu fico pensando no fim do ano, nós vamos ter que conversar desse negócio aí de fim de ano, porque eu tenho mais um ano de contrato que você. Como é que eu vou trabalhar sem você mais um ano? Não fica balançando a cabeça. Algum acordo nós vamos ter que fazer. Você vai ter que conversar com a dona Graça, né? Com ele não. Esse aqui não manda mais nada. Algum acordo nós vamos ter que fazer. Bem amigos. Nem bem amigos. Peraí, quando nós estamos aqueles 3 dias que nós passamos juntos, as famílias, com gostoso, lá em São Petersburgo... Você é obrigado a falar, você falou para ficar calado. Você disse que... Hoje eu sou hábito de vídeo, Galvão. Você disse que bem amigos você topava. Ô, Graça, depois conversamos. Tá bom. E aqui nós temos agora nossos convidados especiais do programa de hoje. Todos nós estávamos na Copa do Mundo, vivemos a Copa do Mundo, por isso vamos falar muito do Campeonato Brasileiro, que está aí pegando fogo, e depois vamos passar uma régua. Passa a régua, como a gente diz quando às vezes pede a conta no bar. Passa a régua aí. A dupla da madrugada. A dupla da madrugada lá. Né? Aqui. E, aliás, que comandaram, quero dar parabéns aos dois, comandaram de forma brilhante, assim como eles fazem no dia a dia, com redação e com seleção, mas comandaram de forma brilhante o seleção. E eu fiz questão de ir lá ainda, antes de terminar a Copa do Mundo, na nossa redação, convidar o Marcelo Barreto e o André Rizek para que eles viessem aqui, para que a gente pudesse discutir muita coisa, não é só o Campeonato Brasileiro, não. Discutir, existe uma nova ordem no futebol mundial? O que é a nova sociedade suíça? O que é a nova sociedade belga? O que é a nova sociedade francesa? Até um caso de Estado, é um caso de política de Estado, em função das divergências internas que existem lá, entre se fechar fronteira ou se abrir fronteira para a imigração. 78% do time campeão do mundo é formado por imigrantes ou filho de imigrantes. 78%. A Inglaterra, que chegou a uma semifinal depois de, sei lá quantos anos, depois de 90, vamos fazer as contas aqui, 28 anos, é isso, né? A Inglaterra entrou em campo para uma semifinal com 5 ingleses, realmente, digamos assim, daquilo que se entenda que sejam ingleses, de famílias inglesas, e com 6 jogadores também vindos nas correntes migratórias. Há uma nova ordem no futebol mundial, isso mudou o ritmo do futebol, isso mudou o ritmo do jogo. Marcelo, Isaac, obrigado por vocês estarem aqui. Uma honra, Galvão. Tem muita coisa para conversar. Deixa eu cumprimentar vocês fizeram a Copa do Mundo de gente grande. Bacana mesmo. Era o nosso cumprimento da madrugada. Qual é a tua escola de samba? Salgueiro, foi na de vocês. Eu vou na de vocês. Né? Foi na nota. Então foi bem. Na próxima a gente leva ele pro carro alegórico. Vamos levar ele pro carro alegórico. Desde que não arrume um jeito de apagar botar 2 carros na frente. Eu falei, esse negócio vai dar problema na luz. Apagou uma lâmpada e perdeu o carnaval, se tem cabimento. O Garamundi já disse aqui, vambora falar de carnaval agora. E, meu amigo, grande técnico, Mano Menezes, eu deixo as coisas sempre muito claras. Talvez eu tenha sido o primeiro a falar, porque a audiência era gigantesca, assim que apito final. Quando a Câmara cortou para mim, eu dizia que achava que o Brasil devia mudar no seu procedimento na Confederação Brasileira de Futebol e que deveria se dar um novo ciclo para o Tite e sua comissão técnica. E outra coisa que também quero falar disso. Está certo, está correto, onde tiveram os erros, porque no dia seguinte no Jornal Nacional dizia, apesar dos erros, e citava aquilo que eu imaginava, que eu imagino terem sido os erros do Tite e da comissão técnica. Mas como eu sou falastrão mesmo, e nunca escondi nada, se alguém me perguntasse, se tirasse o Tite da história, e alguém me perguntasse, você vai decidir, eu disse assim, eu quero receber 2 projetos, para depois juntar as pessoas e analisar desses 2 projetos aquele que eu escolheria para entregar o comando da seleção brasileira para a Copa de 2022. Eu pediria um projeto para o Mano e pediria um projeto para o Renato. Esses seriam os 2 aqui, eu pediria o projeto para dirigir a seleção brasileira. Então, tá aqui o timaço montado, voltamos já na sequência do Bem Amigos. Muito obrigado por estar presente aqui. Sempre estar presente na hora da vitória é legal, né? Estar presente na hora da derrota, em casa ainda, num jogo que levaria
o Galo pro G4, mas muito obrigado pela sua presença, você é um cavalheiro como sempre. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos os integrantes aí da mesa. Não, a minha indignação foi no erro que nós cometemos mais uma vez, erros consecutivos que têm nos prejudicado bastante dentro do campeonato. Fizemos uma soma assim bem baixa. Poderíamos estar brigando lá em cima na tabela se não tivéssemos cometido erros assim, né? Nos resta trabalhar bastante, tentar corrigir esses erros para não nos prejudicar mais daqui para frente dentro da competição, já que entendemos ser erros que nós não podemos. Futebol profissional não podemos permitir cometer erros assim, né? Tá aí o Ricardo, portanto, falando. Eu vou, então, ceder a palavra para os nossos convidados especiais, já aquele que apresenta a redação, aquele que apresenta a seleção e os dois que deram um show na Copa, na apresentação da seleção, no horário normal para vocês aqui, hein? Porque, olha, eu fazia o Jornal Nacional, eu saía de lá às 4 da manhã, todo dia. E quando eu passava, que abria a porta do nosso estúdio, botava o ouvido assim, os caras estavam falando. Falei, eu até às 5 da manhã, todo dia. Tá certo que no dia seguinte vocês não tinham que pegar avião para viajar para transmitir jogo do Brasil, né? Não. Também tem isso, tem né? isso. Não sei nem até que hora vocês dormiam, né? Tem isso. Não sei nem até que hora vocês dormiam. Mas deram um show realmente aqui. Muricy, Roger, Casa, Júnior, Arnaldo, todos estiveram lá. Você. Eu também. Invadiu. Uma vez convidado, outra vez eu invadi. Eu invadi Recebido. porque aquele dia eu não aguentei. O Ronaldo, nosso Ronaldo Fenômeno, representando todos os jogadores de futebol do mundo. Depois dele representar todos os jogadores de futebol do mundo, onde é que ele foi sentado? Do lado do Maradona. Imagina como que o Maradona ficou, cara. O ego do Maradona daquele tamanho, o Maradona deve ter... Ele já pequenininho, ele foi diminuindo cada vez mais na cadeira. O Ronaldo ia de patinete pro estúdio. É. A gente brincou Isso. que os russos, às 5 da manhã ali, já com vodka na cabeça, vendo o Ronaldo passar de patinete, deve ter pensado o quê lá em Moscou? Tô bebendo demais, né? O cara deve ter E o falado, Ronaldo de patinete. Moscou enlouqueceu. O cara deve ter falado, Moscou enlouqueceu, vou trocar de marca, vou trocar o rótulo, mas vamos lá. Rizek, você, com o Edenilson ou com o Ricardo Oliveira? Vou perguntar pro Ricardo Oliveira, porque ele... Boa noite, Ricardo Oliveira. Ele falou que o Galo está cometendo erros. Eu fiquei curioso para saber que erros são esses. Hoje era um jogo muito importante, porque 2 times que estão brigando lá em cima e 2 times que estão jogando só o Campeonato Brasileiro, né? Eu fiquei curioso de saber que erros são esses, na opinião dele. E também pegando carona, Galvão, já que é um programa meio brasileiro, meio Copa, como é que o Ricardo Oliveira vê o futuro da posição dele na seleção brasileira? Se o Gabriel Jesus é o cara para continuar apostando, se ele vê uma molecada surgindo para usar a 9 da seleção. Perdi o áudio. Perdeu o áudio? Peraí, vamos ver se aqui... Tá me ouvindo agora, Ricardo? Tô ouvindo agora sim. Então, vamos lá, Rizek, repita aí. Ricardo, boa noite. Eu fiquei curioso para saber que erros você se referia aos erros do Galo ao longo do campeonato. E hoje era um jogo chave, né? Porque Galo e Inter estão brigando na parte de cima e os dois só têm o Brasileirão. Então eu vi o jogo de hoje com muita importância. Faz uma de cada vez, deixa aquela outra. Que erros são esses a que você se referiu, os erros do Galo no Campeonato Brasileiro, que impedem uma melhor colocação? Mas é que a gente vem cometendo esses erros, assim, de repente, de ou ficar na frente da bola, ou ter atenção na hora que o cara for bater. Nós cometemos esses erros contra o Grêmio no Sul, perdemos. Nós cometemos contra o Palmeiras em São Paulo, perdemos o jogo. Nós estávamos vencendo o primeiro jogo do campeonato contra o Vasco, a gente cometemos erros assim também e perdemos o jogo. Voltamos a cometer contra o Bahia e hoje novamente. Então, assim, são erros consecutivos que têm nos prejudicado bastante. E você falou, e a gente que está querendo brigar ali na parte alta da tabela, não podemos permitir cometer esses erros de formas consecutivas. A respeito da seleção, eu acho que ela está muito bem representada. Eu acho que o Gabriel Jesus foi unanimidade de todos, né, antes da Copa do Mundo. Fez uma excelente eliminatória. Infelizmente, na Copa, ele não fez gol, mas fez um trabalho excepcional em prol do coletivo. E eu vejo uma posição muito aberta, feliz
pelo surgimento do Pedro, do Fluminense, que é um jovem talento, que tem essa característica de 9 que a gente sempre vem batendo nessa tecla, né? O Casagrande está aí, que foi um excepcional da posição, sabe muito bem, já respondi inúmeras vezes a respeito dessa pergunta, mas eu acredito que esse terreno brasileiro passando, né, de uma geração, torço para que não morra esse centroavante, esse cara que é fundamental para o time, que decide, como foi ontem, assistimos o jogo do Fluminense, o Pedro fez um excelente gol, tem muita técnica, sabe fazer gol de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, finaliza muito bem, então acho que eu vejo o futuro da seleção brasileira, poxa, em bons pés, né? Vou falar em boas mãos, não. Em bons pés, Gabriel Jesus é muito jovem, vai crescer bastante. O Pedro está surgindo aí e outros virão com certeza. É importante isso mesmo, Ricardo, porque eu me apego muito aos números e me apeguei muito aos números na Copa. O Marcelo vai falar com o Edenilson já para a gente terminar e liberar vocês para que vocês possam ir para o vestiário. Mas os números, eles machucam. Porque se nós contarmos 7 jogos da Copa de 2014 no Brasil, foram 7 jogos, porque disputou o 3º lugar. Com 5 jogos feitos agora, nessa Copa do Mundo, são 12 jogos. E nossos camisas 9 acabaram por fazer um único gol. Em 12 jogos da seleção, só um gol de camisa 9, que foi um gol marcado pelo Fred na Copa de 2014. Me parece uma coisa fora da curva, né? Você recentemente estava lá com a camisa 9 fazendo gol na seleção brasileira. E pensar que a gente vem de uma história, não vou nem lá para trás, hein? Não vou nem para Vavá, para nada disso, não. Pensar numa história recente, que a gente vem de Careca, que passou o bastão para o Romário, que passou o bastão para o Ronaldo, que passou o bastão para o Adriano, e esse bastão parece que está voando de um lado para o outro e ninguém acaba pegando. Concordo com você. O Gabriel é um excelente jogador, nós vamos mostrar daqui a pouco uma fala dele que me impressionou. A autocrítica dele ontem, lá na Inglaterra, sobre a Copa do Mundo, atento que vocês vão ver, me impressionou muitíssimo bem. Mas o número assusta. 12 jogos seguidos de Copa do Mundo, um único gol de camisa 9 contra Camarões. Firmino não fez um gol, não? Mas o Firmino não é 9, né? E quando ele entrava, o Gabriel Jesus continuava a jogar pelo lado. Estou dizendo aquele cara que joga como o Ricardo. Um único gol contra Camarões na Copa 2014. É um número que machuca, não é, Ricardo? Obviamente, Galvão. Obviamente, eu acho que você levar o número 9 da seleção brasileira é uma responsabilidade muito grande. Para você ser titular de uma seleção brasileira, é porque você demonstrou estar capacitado para isso. Eu disse que as críticas a respeito sobre o Gabriel Jesus, elas eram justas pelo fato dele levar a camisa 9 da seleção brasileira. E ele sabe disso, apesar de ser muito jovem, ele sabia disso, da responsabilidade, do peso de levar a camisa 9 da seleção brasileira. Você acabou de falar aí dos jogadores e que foram passando o bastão, né, para os que vieram. Esse bastão é muito pesado. Eu peguei essa seleção brasileira na época do Ronaldo, Luiz Fabiano, depois veio o Fred, o Adriano, ou seja, são sempre jogadores de muita qualidade que fizeram muitos gols pela seleção brasileira. E a gente está tendo um jovem talento, que é o Gabriel Jesus, que vai fazer muitos gols ainda pela seleção brasileira. Obviamente, é justa as críticas? Sim, por ele levar a camisa 9. Porém, eu acho que o trabalho que ele fez em prol do coletivo e sem deixar de pensar nele também, de buscar o gol, de buscar a movimentação, de tentar fazer o gol, eu acho que isso também pesou um pouquinho. A primeira Copa do Mundo ele jogando, fez uma excelente eliminatórias e eu acredito que isso vai servir para ele demais, vai crescer bastante, acho que ele vai aprender com isso e nós como torcedores, não estou nem falando como atleta agora, fazendo parte da classe, mas nós como torcedores esperamos que ele consiga se recuperar dessas críticas, que é normal, faz parte da nossa profissão e temos que aprender a lidar com isso. Você mesmo falou, eu vi também uma entrevista dele em que ele teve uma autocrítica, que ele falou muito bem e que ele vai crescer muito porque é um jogador que tem um futuro muito, muito promissor. Sempre acreditei muito nele, ele era o artilheiro do Tite até o início da Copa e não falava em tom de crítica, não. O número é que assusta um pouco. Como outro número que nós vamos falar agora, não ganhamos uma partida decisiva e eliminatória contra time europeu em Copa do Mundo desde a final de 2002. É muita coisa também.
passando da Copa de 2006, 2010, 2014, 2018. São números que assustam um pouquinho, por isso que a gente fala se o rumo está certo. Mas você foi perfeito e brilhante. Vamos lá, Marcelo, para falar com o Edenilson. Então, a minha pergunta é mais rasteira, literalmente. Eu quero saber o que aconteceu com a grama, né? Porque, assim, a gente que está em casa, seco, tranquilo, vendo o jogo, não sabe o que o jogador sofre lá. Eu queria que o Edenilson desse um pouquinho do bastidor do que acontece, porque choveu granizo, sufoco, né? né? Queria saber se ficou gelado, se ainda dava para escorregar na pedra. Ele foi feliz no gol, porque a bola não prendeu na hora que ele recebeu o passe, e no chute me parece que desliza um pouquinho, né? Ela pega um pouquinho mais de velocidade. Mas, primeiro, como é que foi para se manter aquecido? Porque tem que se esconder, né? Do granizo que está caindo. Um pouquinho do bastidor de como foi lidar com essa situação climática no jogo de hoje, Edenilson. Boa noite, Marcelo. É verdade, uma situação bem atípica. Eu, particularmente, não tinha passado ainda por uma situação assim, com essa chuva forte. A gente procurou se manter concentrado ali na partida. Sabíamos que provavelmente o jogo retomaria, né? O árbitro retomaria a partida e do lance do gol ali eu só pensei em roubar um pouco de tempo do Vitor para ele poder não se preparar para o chute e acabei sendo feliz ali. Tá aí, muito obrigado, Edenilson, obrigado, Ricardo. Duas grandes camisas, duas grandes grifes, duas grandes marcas do futebol brasileiro. O Galo está, como sempre, brigando pelas primeiras posições. E o Inter, parabéns ao Inter, voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Depois de uma queda, volta forte, já está no G4, na metade do campeonato. Obrigado a vocês. Parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito. Muito obrigado por essa participação no Bem Amigos. Obrigado, Galvão. Boa noite a todos. Valeu, muito obrigado aí, um abraço. Valeu, gente, obrigado. Vamos lá. Casagrande pediu a palavra. Quando falar de centroavante, o único centroavante aqui que eu olho para um lado, olho para o outro, a não ser que o Marcelo e o Rizek nos surpreendam, o único centroavante aqui é você mesmo, cara. Não, quando eu vi o Ricardo foi muito bem no que ele falou, foi interrompida a formação de centroavantes desde quando o Adriano desistiu de ser jogador de futebol. Era ele que seria o centroavante de 2010. Até essa Copa. Até essa Copa. Aí quando o Adriano desistiu de ser jogador de futebol, o Luiz Fabiano não foi mais convocado, ficou um vácuo ali, porque... E aí não tem como inventar jogador. Não tem como inventar jogador. As coisas iam ser gradativamente, porque o Adriano, a presença dele era ali, você ia testando jogadores que iam surgindo, mas você tinha um centroavante feito ali, que você faria parte do time titular. Ele desistiu. E aí ficou aquele buraco. Não tinha nem ele e nem ninguém. E aí começou a complicar. Porque deveria ter sido uma formação na escala do Adriano. Entendeu? Foi isso que surgiu. Porque as reformas são dessa maneira. Só para lembrar, o próprio Ricardo Oliveira participou das eliminatórias. Participou, por isso que eu falei, até pouco tempo atrás estava com a camisa na mão fazendo gol. A gente não encontrava um centroavante em condições e jovem para disputar a Copa do Mundo, eram apostas que não se firmavam, e o Ricardo foi bastante convocado pelo Dunga na Eu queria passar essa régua na Copa do Mundo mais à frente, mas agora o assunto é tão palpitante que acabou atropelando. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas vamos esgotar essa história do centroavante. Mano Menezes, não é um número que assusta se a gente pensar que foram 12 jogos de Copa do Mundo e só um gol marcado, que foi o gol do Fred contra Camarões na Copa de 2014, não é fora dos padrões? Acho que é, Galvão. E eu tenho uma teoria que vai gerar uma certa polêmica. Que bom. Sobre isso. E eu não acho que seja... O problema não está no Gabriel Jesus. Não, de jeito nenhum. E ele fez uma ótima eliminatória. E, na minha opinião, foi o grande surgimento de jogador dos últimos tempos. Pós-Olimpíada, a chegada dele à seleção brasileira. Nós não tínhamos um jogador que preenchesse tanto a função como ele. Quando ele chegou, a seleção, a partir daí, também, coincidentemente, passou a crescer. Veio a chegada do Tite na seleção e a seleção começou a crescer. E logo o primeiro jogo dele meteu logo 2 gols. Eu acho que tem a ver com o nosso protagonista maior, que é o Neymar. Eu acho que o Neymar centraliza muito as nossas ações ofensivas. Não tem como a bola não parar nele. Ele é o nosso principal jogador. Então a bola vai
parar nele muito mais vezes do que nos outros jogadores. E Neymar não é um assistente de centroavante. Neymar não prepara a jogada para centroavante. Neymar decide. Neymar faz a jogada para ele. E aí o centroavante sofre. Não se trata de estar certo e estar errado. O futebol não tem certo e errado. O futebol tem como é. Né? Isso não é uma coisa de agora. Quando a gente estava na seleção, nós tiramos o centroavante em determinados momentos por isso. Nós tentamos encontrar uma outra maneira de jogar exatamente para resolver uma questão que a gente via que ela acontecia com frequência. E quando o centroavante entra numa equipe assim, que tem um jogador principal, que decide, define, ele tem que entrar como preparador de jogadas, se sacrificar pro protagonista? Ou... O centroavante não é um jogador de se sacrificar para o protagonismo. O centroavante é um homem definidor. Ele precisa da bola para definir. A bola tem que chegar nele. Se você tem um jogador com essa característica, centroavante é fazer gol. Você tem que usar ela. E de alguma maneira, né, Bana? Porque, por exemplo, você tem o centroavante às vezes precisa de um meia que encosta para fazer tabela. Eu joguei com o Sócrates 4 anos, era essa a nossa arma. Mas você tem centroavante que joga com 2 pontos, que o cara cruza. Você tem o centroavante que sai para receber e faz a tabela e abre espaço pro jogador Careca, de trás. Como Careca era. O Mano tem total razão, porque além desse problema de ficar centralizado o jogo no Neymar, o nosso futebol fica previsível, porque todo mundo sabe que a bola vai para lá antes de começar qualquer coisa. Aí fica previsível. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero falar, mas ele no Santos, por exemplo, no Santos, o centroavante do Santos, com ele fazia gol. Ele no Paris Saint-Germain, o Cavani faz gol. Então não é bem assim, é uma coisa que acontece sempre. É só na seleção, eu acho, então. Porque ele no PSG e no Santos é diferente. Eu ia colocar uma coisa, Muricy. No Barcelona, o protagonista é o Messi. Ele não acabava jogando mais para o Luizito Soares, o Luizito Soares acabava fazendo gol? Não é uma questão, então, de ser decisivo quando é o protagonista do time e jogar em função dos outros quando não é o protagonista do time? É preciso ficar claro, né, Galvão? Porque geralmente as pessoas no Brasil levam a coisa por lado errado. Não está o problema da seleção, não está não no é o Neymar. Não é o Neymar. Não. O Neymar é a solução de muitos dos problemas que a seleção tem. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo uma maneira de entendimento para isso funcionar. Porque não é o primeiro. Fred foi muito crucificado na Copa do Mundo no Brasil. E Fred sempre fez gol em todos os lugares que passou. E se tem uma coisa que ele sabe fazer, é gol. Então você vai ver que lá aconteceu também. Então, e são as duas Copas do Neymar, na eliminatória não aconteceu, por exemplo. Na eliminatória não aconteceu, era um outro momento, era um outro nível de adversário. Mas era difícil também, o momento era muito difícil e as coisas funcionaram bem. Então nós temos que aprofundar um pouco essa análise, para nós chegarmos na solução da questão. Eu tô com o Mano. E o Mano Os números treinador... comprovam isso nas 2 Copas. Mas o Muricy falou que dava certo no Santos e dava certo no PSG. E também eliminatórias também deram certo. Na eliminatória deram certo. Só se houve uma mudança na Copa do Mundo. Houve uma mudança, né? Houve uma mudança tática na Copa do Mundo, então. O Renato Augusto não estava lá. O Renato Augusto não estava. A função não estava lá. Que era uma coisa que eu acho que incomodava o Tite. Isso eu tenho na cabeça minha. Ele gostava jogar com esse jogador. Né? E com o Coutinho aberto. Um assunto vai puxando o outro, daqui a pouco chegar na má gestão dos contundidos. Ele gostava de jogar com o Renato, com os 3 no meio, Coutinho, Gabriel e Neymar. Ele ficou incomodado. Como jogou o Corinthians o tempo inteiro vencedor com ele e como jogou o Brasil na eliminatória. E às vezes o campo faz o treinador mudar. Como fez, porque o Willian entrou e jogou muito bem. E aí ele fez o cara mudar. O contexto do não é isso, não. Você vê como o ano muda. O Renato Augusto chegou na Copa diferente do que ele estava, porque ele se machucou. E o Gabriel também, porque o Gabriel passou por uma cirurgia. Foram 2 contusões. 2 contusões. E quando nas eliminatórias ele estava jogando de centroavante no City, barrou o Agüero. Depois da cirurgia, ele não voltou tão bem para o City, tanto que o Agüero passou a jogar mais do que ele. Ele passou a jogar mais pelo lado. O Agüero chegou a ser tão efetivo que bateu um recorde de maior artilheiro do City. E ele passou a jogar mais pelo lado. Acho também que isso pode ter influenciado.
muda muita coisa. Ele não chegou na Copa tão bem quanto ele estava nas eliminatórias. E a França teve um centroavante campeão do mundo cumprindo função tática também, que é o Giroud. Eu estava esperando para falar. Mas aí também... O cara que desempenhou um papel, Diga, certamente, de coadjuvante. Mas, aliás, Uma o caso... seleção que você tinha um garoto que mostrou realmente que vai ser um grande, Mbappé. e o outro que precisava de uma afirmação, que era o Griezmann. E dentro do lado coletivo, o Giroud foi importantíssimo. Importantíssimo. Não somente na parte ofensiva, segurando aquela bola, disputando praticamente todas as bolas aéreas quando ela era quebrada lá, e na parte defensiva ali atrás, na hora que tinha que ajudar. Quer dizer, o contexto coletivo da França foi completamente diferente do nosso. Tá? Quer dizer, o nosso coletivo funcionou muito nas eliminatórias. Algumas contusões, a contusão do Renato Augusto, a queda de produção dele, tudo isso, ela teve uma influência muito grande. O Renato Augusto era o braço direito do Tite até ele Eu iria mais longe. cair de produção. Eu iria mais longe. A contusão do Fred, que não jogou a Copa do Mundo, que ficou ali às vésperas. Eu não sou o Rodrigo Lamar, é um grande médico, mas ali se esperava o quê? Você ter o último dia para se trocar jogador. Aquele era o dia para se trocar o jogador. O jogador que não, depois, confessadamente, a comissão técnica e a comissão médica disseram que não tinha condições de jogar a Copa. O Renato Augusto quase se transforma de um jogador sem condições de jogo no herói do time, porque fez um gol de cabeça e bateu uma bola com absoluta consciência, que um palmo para dentro era o gol do empate de 2-2. E sem condições físicas. Mas talvez aí a teimosia do Tite tenha sido um dos grandes erros que a gente tem que entrar nessa história. Quais foram os erros do Tite? Vale a pena esses 4 anos mais para ele? Os erros ensinam o técnico, quero saber do Muricy e saber do Mano. Durante um ciclo, os erros ensinam o técnico. Por quê? Porque era quase uma unanimidade nacional que Arthur e Luan deveriam ter ido à Copa. E se você pensar, o Fred não teve condições de jogar a Copa. Quem joga naquela posição? Arthur. Mas se machucou um pouco antes da Copa também, né? Um pouco, mas talvez tá já jogando tivesse mal, né? recuperado até lá. Tá voando um pouco no Barcelona. Agora tá. O Luan, aquela posição do Renato Augusto, o Luan podia entrar ali para dar sequência no jogo, porque joga mais à frente, joga mais atrás. Então, até onde o Tite deixou jogadores que deveria ter levado? Até onde a administração dos contundidos? Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava daqui, Casa Grande e eu, éramos só nós dois que estávamos na Inglaterra, na preparação do Brasil na Inglaterra. Quando o Renato Augusto ficou fora do time, dava a impressão que não teria condições de se recuperar. Estava em risco, naquele momento estava em risco. Eu me lembro que junto com o João Ramalho fomos conversar com a direção de comunicação e a gerência de comunicação do Ceará. Peraí, gente, o médico tem que vir falar. O médico tem que vir falar. Não pode ser assim. E depois teve, logo na sequência, quem foi o jogador que sentiu. E aí Não, o Fred se machucou lá. O Fred também. Dividida com o Casemiro. Não, mas teve o Fred, teve o Renato Augusto, teve mais um, Douglas gente. Costa. Douglas Douglas Costa. Aí Costa já durante estava a Copa. machucado. Aí o Rodrigo disse assim, não, eu vou falar. Porque o médico tem que ir lá dizer. Nós lembramos ao Departamento de Comunicação da CBF o seguinte, lembramos a Copa de 2002, quando o médico do Barcelona disse assim, não adianta nem convocar o Rivaldo, porque ele não vai jogar. Não tem menor condições de jogar. O Runco foi lá, sentou naquela cadeira sozinho, na frente da imprensa inteira, e disse assim, o Rivaldo vai jogar. E o Rivaldo foi, talvez, o maior jogador da Copa de 2002. Jogou uma barbaridade. Então teve essa gestão dos contundidos. Tinha problema com o Renato Augusto, tinha problema com o Douglas Costa, tinha problema com o Fred, tinha mais um que eu estou esquecendo. Teve o Marcelo depois. Galvão. Não, lateral Marcelo, Lateral foi no Danilo. caso do Marcelo. Danilo. Teve Danilo Quem? também. Danilo, lateral direito. Danilo, lateral direito. Então, teve um problema de má gestão desses jogadores contundidos. Galvão, eu não fui à Copa do Mundo como técnico do Brasil, mas já fui à Olimpíada,
como técnico do Brasil, já fui a outras competições onde você chega numa reta final de ter que escrever jogadores e é um momento muito difícil. O Muricy já participou disso, é muito difícil. Seria terrível para o técnico ter que abrir mão de muitos jogadores que participaram de toda a construção da seleção dele, na visão dele, da ideia dele. Então é óbvio que você tenta, e eu sei que tem um limite, mas você tenta levar os seus jogadores porque você confia neles, porque eles participam do mundo e coisa e tal. Então é muito difícil. Segunda coisa, tem que cuidar um pouco, e você sabe tanto quanto eu, a influência do resultado nas nossas análises. O Giroud não deu um chute a gol na Copa do Mundo. O Casa chegou até a dizer numa transmissão que o Giroud devia ser amigo do técnico. A cobrança sobre o Giroud na França... Como pivô. Ele segurava a bola para o time da França descer. Tá bem, Casão? O Gabriel, ele ia pro lado. Tá bem, mas você, se fosse o centroavante, ia se contentar em fazer só pivô? Ou você... De jeito nenhum. Então tá bom. Então ele fez pivô porque ele só podia fazer pivô. Né? Até porque ele não tem bola para fazer o resto. Até porque ele não tem bola para fazer o resto. A gente tem que cuidar. O cara não deu um chute a gol na Copa do Mundo. Né? As características do Gabriel mas a França foi campeã. Não é jogador que joga que nem você. Um de cada vez, senão... Mas a França foi campeã. Aí quando você é campeão, logicamente que você passa por cima das limitações, tudo fica bonito, a função tática é super valorizada. Se o Brasil fosse campeão, o Gabriel Jesus também ia ser valorizado. Ele jogou para a equipe, ele se sacrificou para esse ou para aquele. O futebol é assim. A gente tem que saber separar um pouco. Faz parte da análise final, o resultado. Ele é parte importante. Mas quando você começou a falar, eu lembrei de uma crônica famosa do Luiz Fernando Veríssimo sobre os centroavantes. E ele disse que quando pergunta para o centroavante se ele conhece algum centroavante bom, ele diz só eu mesmo. O centroavante é um egoísta por natureza. E a gente hoje está criando o centroavante solidário. Mexe com a cabeça do cara, né, Casão? Vai ter que passar a ser solidário agora? Gabriel, a jogada termina nele, né? Normalmente deveria. É assim. Deveria. Mas as mudanças que aconteceram e até a falta, a carência que a gente tem de centroavante bons no futebol mundial fazem com que os técnicos procurem alternativas para suprir. Nós fomos numa fábrica de centroavantes excepcionais até o Imperador. Olha só. Chegou no Imperador, gente, não tem mais. O Gabriel foi centroavante nas eliminatórias, ele foi artilheiro da seleção. Quando o Tite convocou o Gabriel Jesus para as eliminatórias lá no Equador, ele era o 9 e fazia gols. Ele fez isso as eliminatórias todas. O que nós vamos pensar? Que ele vai lá ser o centroavante. Todo mundo, torcedor, todo mundo. É justo. Cara, tudo bem, a característica dele é pro lado, mas quando ele fez as eliminatórias, ele era o 9 ali. Foi ele, junto com o time, que saiu do buraco do Equador. Quando ele foi fazendo os gols, nós falamos, arrumamos um centroavante, fazedor de gols, que nós vamos para a Copa do Mundo. Quando chega lá, ele joga do lado, correndo atrás de lateral. E deu uma cabeçada na trave contra a Costa Rica, sendo centroavante. A única ameaça na Copa do Mundo relacionada ao Gabriel Jesus foi uma cabeçada na trave contra a Costa Rica. Eu acho pouco. Eu gosto do Gabriel Jesus, acho um excelente jogador. Não estou fazendo uma crítica, nem jogando ele de lado, não. Eu estou falando que ele modificou o modo dele jogar. Não ele modificou. O Tite modificou o modo que ele jogasse na Copa do Mundo. Porque, ao meu ver, era para facilitar o Neymar ficar mais livre. O Neymar não precisava voltar tanto, o Gabriel voltava aqui para o Neymar então, Casa, posso entender o que você está dizendo e jogar para que os companheiros possam debater, de que talvez tenha sido um erro tático fazer com que o time, alguns jogadores, omitissem as suas características principais para favorecer o Neymar na seleção brasileira? Seria mais ou menos por aí? Eu acho que era muito mais uma questão tática do que... É verdade, porque o lado esquerdo era preenchido pelo Coutinho, porque o Neymar não vai voltar mesmo. Ele vai voltar de vez em quando, mas ele pôs o Coutinho pelo lado esquerdo para quando o lateral, ao contrário, o adversário subir, o Coutinho ia buscar lá o cara. No mesmo lugar que o Oscar jogou isso aí. quando a Copa foi jogada aqui no Brasil. Quando tinha o Renato... Para marcar o lateral. Isso aí, quando tinha o Renato, o Casemiro e o Paulinho, um dos dois, ou Paulinho ou o Renato, marcava o lateral. Porque o Neymar não vai buscar o lateral. Ele é impossível, ele não tem condição. Por exemplo, se você tem então não é um moleque que vem buscar, não. Era o Coutinho. Mas você tem um jogador... Onde estava o Gabriel? Quem? Ele tinha que estar centralizado. Ele tinha que estar centralizado. Não, devia, mas ele estava. Mas aí... Não, ele não estava, cara. Mas aqui nós estamos falando só... passava no humildade. Aqui nós estamos jogando... Mas é claro, ele tinha que estar lá, moleque. Mas, por exemplo, você tem um jogador da qualidade do Neymar que pode decidir em qualquer situação. Você vai usar esse jogador
muito mais na parte ofensiva. Você não vai ficar obrigando Claro. ele a toda hora. Pode voltar, eventualmente De vez em pode quando ele voltar. voltava. Era o caso do Zico. Né? Tanto que quantas o meio vezes, campo Júnior? do Flamengo jogava com Andrade, Adílio e Zico. Chegava uma hora que o Tita tinha que vir, o Lico tinha que Claro. vir, deixa o Galo respirar lá, porque dali pra frente ele vai resolver. Como resolveu 500 mil vezes. Eu acho que o grande problema Quantas nosso vezes, foi a Júnior, você mudança pediu tática. pro Neymar problema ficar do mais à Renato. frente? É? Não. Quantas Não vezes é nas ficar na transmissões, frente, Galvão. não, você diz assim, participar da jogada mais perto da área. Lógico. Não vi tanto aqui atrás. Não, ele pode até vir para fechar um espaço, correr atrás. Você pegar os Neymar e botar ele para correr atrás do lateral, é um Mas, desperdício. Júnior, o onde complicou foi o Renato. Quando perdeu o Renato, Exatamente. a dificuldade maior nossa foi essa, pô. Porque um dos dois, ou Paulinho ou Renato, buscava o lateral. E o Neymar ficava solto junto com o Gabriel. Mas aí... Então, às vezes jogava no Mas não teve 4-4-2. muito tempo para se achar um Renato? Galvão, olha aqui, ó. Mas quais características você não tinha no time? Em cima do Zico que o Júnior falou, que o Zico ia lá e finalizava. Vários jogadores. A Argentina de 86 se dedicou totalmente ao Maradona, porque ele era o cara que ia lá e resolvia o jogo. O Zico resolvia o jogo. Então, é normal uma equipe se dedicar mais ao jogador que tem mais Também facilidade acho. de decidir. Claro. Só que, Inteligente. Só que o Neymar não estava bem na Copa. Então ele não estava decidindo razão. nada, como não decidiu. Tem razão. Aí o time ficou sem nada. No ataque não ficou nada, porque As o opções. planejamento Tem era para razão. ele decidir. Isso aí não é uma crítica ao Neymar. As opções. A contusão prejudicou, tem razão. Também. As opções Fique em à relação vontade. à posição do Renato Augusto na Copa do Mundo seriam o próprio Renato e o Fred, que foram dois jogadores que se machucaram na intertemporada pré-Copa do Mundo. Mas o William pediu O passagem. Renato também. Augusto já não chegou Claro. bem. Foi Então, obrigado e a o Fred, pôr. o que seria a opção... O próprio Tite O Campos disse na falou. entrevista coletiva, o Renato Augusto, talvez por ser China, talvez por ser isso, talvez por... ele já não chegou bem, nós estamos fazendo todo um trabalho para recuperá-lo. Mas, Não Galvão, foi, E ainda- não, e não ainda foi se no machucou. decorrer do tudo. E ainda se Paralelamente, machucou. O William Não, veio machucou. pedindo passagem no time. Ele foi fazer o E tratamento aí o Tite mudou até o esquema. recuperar. Que não- Quem machucou que não é o que foi ele o Fred, queria. no meio do caminho. Agora, Não era o o que Mano ele falou um queria. negócio interessante, que ele dirigiu Copa América, dirigiu Olimpíada. O ciclo de 4 anos, eu acho que é para o técnico. A primeira competição do Tite foi a Copa do Mundo. Foi. Se ele Meio foi... ciclo. Foram 2 anos. Sim, mas Tanto- ele não teve competição. Isaac, Ele não teve competição. Tanto foi a Copa do Mundo que todos nós, e o Brasil inteiro, estranhou o Tite no primeiro jogo. Sim. Aquele Tite ativo na lateral de campo, Sentiu. gritando, falando. O Tite estava quase que catatônico. Sentiu. Nem comemorou o gol. Olhando para cima, olhando para os lados, sem gritar. Ele sentiu a estreia. Mas por E ele isso que eu depois acho confessou importante que sentiu a estreia. Ele ter 4 anos, para ele ter uma Copa América, para ele ter competições que é muito diferente, o Mano pode falar, você dirigir uma seleção no torneio de tiro curto, dos trabalhos que o Tite fez ao longo da vida dele. O Mano deve ter sentido na primeira Copa América dele, tá lá na Argentina, primeira competição, tiro curto, um jogo a cada 3 dias, é muito diferente. Então acho que agora ele ter esses 4 anos, acho que é um aprendizado. Ele vai trazer eventuais erros da Copa do Mundo, na minha opinião, para seguir esse trabalho melhor. Claro Não que sei- vai. Ele vai te responder, você vai entender muito bem o meu papel aqui, você entende muito bem, o Marcelo entende muito bem o meu papel aqui, que o meu papel é ficar tentando jogar pimenta de um lado para o outro para aquecer o debate. Então, volto a repetir, talvez tenha sido a primeira voz forte a dizer o Tite deve permanecer à frente da equipe por um ciclo de mais 4 anos. Gente, nós estávamos acabando a transmissão, batemos todos os recordes de transmissão nessa Copa do Mundo. A Globo Aberta e o Sport TV. E mais o Sport.com. O meu discurso ao final, ao final da Copa do Mundo, de que pela primeira vez o grupo de esporte do Grupo Globo, todos juntos, nunca tantos brasileiros assistiram à Copa do Mundo. E nós tínhamos e temos, todos nós, muito orgulho de pertencer a este meio de comunicação que é, sim, a voz da Copa do Mundo. Porque aqui eram dezenas e dezenas de milhões de brasileiros a cada jogo, acompanhando e vendo. E não só nos Jogos do Brasil, não. Não só nos Jogos do Brasil, as grandes audiências em outros jogos que o Brasil não estava na Copa do Mundo. Então, terminou o jogo. Calma. Isso é esporte. Isso é futebol. Alguém tem que perder. Mesmo que se empate, vai para a decisão aos pênaltis, alguém tem que perder. Como é o Brasil perder. Não mereceu ganhar a Copa do Mundo. Eu parto do seguinte princípio: quem não consegue ganhar da Bélgica, não merece ganhar a Copa do Mundo. Porque tivemos sempre grandes adversários nos títulos que
que conquistamos. Então o Brasil não jogou e não fez por merecer. Eu não aceito essa coisa de, deu 12 chutes e os outros deram 3. Estatística, para mim, tem uma estatística que vale pra caramba. Quantos gols fez, quantas bolas na rede. Essa estatística vale pra caramba, Você cara. que define o jogo. Ela não é. Tô certo, Marcelo? Então, aqui eu tô aqui pra jogar pimenta pra lá e pra cá, pra que cada um possa entender. Então eu queria agora mostrar o que esse menino, porque é um menino, sim. Esse é